sexo só para gravar mulheres, lá, né? Qualquer jeito. Eu diria que a censura em urbanismo ela está muito relacionada com a forma com que certas questões são tratadas, né, por exemplo, pelos meios de comunicação, né? Por exemplo, a questão do direito à cidade. O direito à cidade é uma coisa que nunca aparece. Você já ouviu algum meio de comunicação quando fala de plano diretor, quando fala enfim, de políticas urbanas, falar em direito à cidade? Não fala, né? E esse é o elemento central de todos dos problemas urbanos, né? Que é o problema da desigualdade nas cidades, a intensa desigualdade, né, que a gente tem que é uma característica das nossas cidades. A desigualdade que a gente vê nas nossas cidades, ela expressa uma desigualdade que é uma desigualdade social, né? Numa sociedade capitalista, né, o solo urbano ele é uma mercadoria, tá? A chamada sociedade de mercado, né, sociedade capitalista, tudo é mercadoria e o solo urbano não é diferente, né? Numa sociedade socialmente desigual como a nossa, né, uma parte da população tem acesso à terra urbanizada, bem localizada, né? Aliás, a terra bem localizada, que é a terra urbanizada, né? E onde as pessoas têm acesso aos pontos de interesses fundamentais dela. Trabalho, escola, lazer e por aí vai. E uma boa parte da população, isso acontece especialmente nos países, né, que não são os chamados países centrais, uma maior parte da população, eu diria, né, não tem acesso, né, a esses benefícios urbanos, porque não pode pagar por eles, né? Então, quando eu falo desigualdade urbana, eu estou falando nisso. E isso é expresso fisicamente nas cidades, né? A gente tem na cidade, né, aqueles que moram bem, de forma bem localizada, que desfrutam dos serviços urbanos, e aqueles que não cabem nessa cidade e acabam morando, né, na periferia dessas áreas aí, né? São aquelas populações que ou não têm acesso a nenhum serviço urbano, né, ou, quando têm acesso, elas têm serviços urbanos e infraestrutura muito precários, né? Isso sem contar que uma boa parte dessa população vive em área de risco de vida, né? E a gente tem aqui no Brasil, né, um dos nossos problemas urbanos, né, já clássicos, eu diria, é o problema, né, nos períodos de chuva intensa, né, que é o período que vai especialmente de novembro até mais ou menos março, abril, né, em que a gente tem, todo ano a gente tem uma catástrofe. Pequenas, médias e grandes catástrofes, né? E sempre, né, nesse momento, essa população adquire visibilidade, né? Então, o que eu coloco como desigualdade urbana, né, é isso aí. Agora, por que isso acontece? Bom, isso é inerente a um modo de produção, primeiro, que cria classes sociais, que é o capitalismo. E é inerente a cidades em que o solo urbano é uma mercadoria, portanto, só tem acesso a solo urbano. Solo urbano é solo urbanizado, tá? Só tem acesso a ele, né, quem pode efetivamente pagar. Quem não pode, ou não tem acesso, ou, né, tem um acesso a serviços de qualidade, ou a serviços incompletos, ou a serviços de qualidade muito ruim. Na verdade, eu fiz esse discurso todo para te falar de outro tipo de censura que está na raiz da questão. Porque o que sustenta essas cidades é um discurso ideológico, né? Por que essas populações não se revoltam e vão exigir o seu direito à cidade? Né? Porque tem todo um discurso ideológico, né, que enquadra, de uma maneira geral, essas populações. Eu só queria, depois desse discurso todo, falar o seguinte: as cidades brasileiras, elas continuam desiguais, né, por força, inclusive, do discurso, né, do discurso dominante, dos discursos dos governos, dos discursos do mercado.
Tá? Nós tivemos uma nova Constituição, em 88, e essa Constituição, ela fez o que nenhuma outra anteriormente havia feito. Ela reconhece explicitamente que qualquer cidadão que viva na cidade, que dependa da cidade para sobreviver, ele tem direito à cidade. Ou seja, ele tem direito a morar num lote urbanizado, bem localizado, portanto urbanizado, né, e a uma moradia digna, né, uma moradia salubre, né, e que não significa nenhum tipo de risco para ele. Isso a Constituição disse no capítulo da política urbana. Pela primeira vez, porque até então o direito à cidade, né, ele era algo que estava diluído nos direitos gerais. E esse capítulo ele enquadra bem o direito à cidade. Nesse capítulo, a Constituição diz que o uso da propriedade urbana ele tem que estar subordinado à sua função social. Tá? E o plano diretor, né, é que tem que regulamentar essa função social. Portanto, aí você tocou, inclusive, na questão do plano diretor, e aí o plano diretor aparece como um instrumento fundamental, né, para garantir esses direitos. Tá? Esse capítulo ele foi regulamentado pela lei que institui a política de desenvolvimento urbano no Brasil, né, que ficou conhecido como Estatuto da Cidade. Eu acho que uma pessoa medianamente informada já ouviu falar no Estatuto da Cidade. O que faz o Estatuto? O Estatuto regulamenta esse capítulo e define uma série de instrumentos que os gestores públicos podem usar, né, para ir mudando essa situação, para ir, enfim, enfrentando o imenso passivo social das nossas cidades. Né? Agora, se você me perguntar quantas cidades têm feito uso pleno desses instrumentos, né, para, por exemplo, garantir o acesso pleno à cidade para a sua população, eu te diria que são muito poucos. Sabe por quê? Porque o Estatuto da Cidade ele coloca em confronto duas ideias de cidade, né? Ou duas ideias de crescimento urbano. Uma ideia de crescimento urbano calcado na ideia de que esse crescimento ele é uma oportunidade de bons negócios, que é a maneira com que o mercado imobiliário, né, o mercado imobiliário vê a cidade, e a outra ideia do crescimento urbano, né, como um processo, né, que tem que garantir direito às pessoas de morar na cidade e morar bem, e não morar em área de risco, em barranco, ou em área que não é servida por infraestrutura, ou em áreas onde as pessoas estão distantes, né, de determinados serviços que são fundamentais, né, serviços relacionados com educação, com saúde, com cultura, né? Sabe? Quem mora lá na periferia de Praia Grande dificilmente vai desfrutar de eventos culturais aqui em Santos, né, ou em São Vicente, ou mesmo até no centro de Praia Grande, dada, né, todas as dificuldades que as pessoas têm de mobilidade, né, e por aí vai, porque mobilidade também custa dinheiro. Né? Então, na verdade, o que eu estou querendo colocar é que eu acho que na raiz de tudo está essa questão do direito mesmo. Quer dizer, a gente tem uma boa parte das populações que vivem nas cidades e que tem uma relação muito precária ou relativamente precária, né, com aquilo que com a urbanidade, entendeu? Com os serviços, com a infraestrutura, serviços e tudo mais. Mas eu vou te dar um exemplo concreto. Existem instrumentos no Estatuto da Cidade que permitem controlar o preço, o valor do solo urbano. Existe isso. Né? Por exemplo, no momento, a gente está discutindo o plano diretor em Santos. O secretário de Planejamento aqui em Santos e o prefeito dizem que controlar o preço do solo urbano é uma utopia. Então, isso é uma forma, né, de escamotear uma utilidade que o Estatuto teria para controlar o preço da terra, que é algo fundamental se a gente quiser
né, justiça social no território de uma cidade. Tá? E, no entanto, esses instrumentos existem. Né? Eu poderia te citar alguns: zonas especiais de interesse social, né? Uma série de mecanismos que se pode utilizar junto com zonas especiais de interesse social. Aí a gente também já entra num aspecto muito técnico. Né? A gente pode, por exemplo, usar a outorga onerosa do direito de construir, né, para induzir, incentivar, né, determinados usos para atender as maiores demandas por moradia numa cidade, porque na cidade o mercado vai atender aquilo que é comercialmente interessante para ele. Por exemplo, aqui em Santos, o que o mercado está atendendo? Né? Fundamentalmente são as moradias de alto padrão, caríssimas, né? E aquilo que é o chamado médio padrão atinge as famílias com renda a partir de 15 salários mínimos. Né? Tá? Agora, vêm autoridades municipais, gestores municipais, e dizem que é uma utopia controlar o preço da terra urbana, que é um primeiro passo, um primeiro e fundamental passo, né, para se conseguir, né, mais justiça social no território.